uma história, uma história muito bonita, muito comovente, está no Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, que é a história da mulher de Samaria e do encontro que o Senhor Jesus tem com essa mulher. Essa história, ela começa dizendo que Jesus, no versículo 3 do capítulo 4 de João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar, pois, por Samaria. Era uma obrigação para ele passar por Samaria. Por quê? Samaria não era o caminho que os judeus normalmente utilizavam. Os judeus, por causa do problema que eles tinham com os samaritanos, porque o samaritano era um judeu fake. Ele foi colocado naquela terra, era um gentil trazido para ocupar a terra, quando a terra ficou vazia por causa do desterro do povo de Israel para a Babilônia. Então, o rei trouxe pessoas gentios lá e arrumou para eles aprenderem judaísmo para continuar a tradição, os costumes da terra. Só que era uma coisa pirata, não eram judeus reais. Então eles tinham uma adoração paralela, eles tinham um templo paralelo, eles até hoje têm isso, né? Até hoje existem os samaritanos até hoje. E os judeus evitavam ir por lá. Quando eles tinham que ir para uma outra região, eles davam a volta em Samaria, para evitar passar por dentro. Mas para o Senhor Jesus era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque tinha uma mulher lá. Tinha uma mulher lá que ele precisaria encontrar. Era necessário ele encontrar essa mulher. E o interessante é que no versículo 5, na continuação, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. O interessante é que essa fonte de Jacó, ela aparece no Antigo Testamento, em Gênesis. Ela aparece no capítulo 49, 22, com a seguinte referência: assim diz o teu Senhor, Gênesis capítulo 49, versículo 22. Quando Jacó abençoa seus filhos antes de morrer, ele fala de José no versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm por sobre o muro. Seus ramos correm por sobre o muro. E essa referência, então, não é gratuita aqui no Evangelho de João, ao referir-se à fonte de Jacó, porque ela é lembrada lá na bênção que Jacó dá a José, como sendo alguém cujos ramos correm por sobre o muro. Vão do outro lado. Quem aqui já teve essa experiência? Quando era garoto, né? Era muito comum você ir à casa de alguém e na casa vizinha tinha uma planta frutífera, um pé de laranja, ou às vezes até um pé de banana, uma bananeira, e muitas vezes os galhos pendiam para o lado de da casa e a gente aproveitava colher os frutos do vizinho, na realidade, mas porque os ramos passaram por cima do muro. Eles tinham saído da sua posse, do seu lugar, para atingir aqueles que não eram donos de fato. E assim é lembrado esse poço de Jacó aqui, porque realmente o que o Senhor Jesus faz aqui é passar por cima do muro. Aquele muro que dividia não só os judeus dos samaritanos, mas dividia também a questão moral. Porque ele ia se encontrar, era necessário ele se encontrar com uma mulher cuja moral era das mais baixas. A sua reputação ali na cidade não era das melhores. Como nós vamos ver depois, ela teve vários homens, essa mulher. Vários maridos, e aquele homem com quem ela vivia não era nem marido dela. Então ela tinha uma reputação ruim. Mas ele passa por cima de todos os muros impostos pela sociedade, pela religião, pelo que quer que seja, para chegar até essa mulher. E ali, então, ele chega no versículo 6, era quase a hora sexta. O que é a hora sexta? Meio-dia. Na contagem de hora dos judeus, a hora sexta era meio-dia. Agora tem essa mulher ali,
no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Como que essa mulher foi meio-dia tirar água? As mulheres não iam ao meio-dia tirar água. As mulheres iam em grupos de manhã tirar água do poço. Era assim o costume da época. Elas não iam sozinhas, elas iam em grupo para tirar água do poço. E de manhã, porque de manhã era a hora mais fresca do dia. Você não vai fazer um trabalho tão cansativo quanto carregar água, tirar água, carregar, na hora mais quente do dia. E ali está essa mulher, sozinha, na hora mais quente do dia. Por que isso? Porque provavelmente a sua consciência não permitia que ela fosse junto com as outras mulheres. Ela não se sentia digna, ela não se sentia limpa, ela não se sentia moralmente aceita pelas outras mulheres daquela sociedade samaritana. Ela vai separada, ela vai num horário que ninguém vai vê-la. Ela vai meio-dia. E justamente nesse horário está ali o Senhor, e ele faz um pedido muito estranho a ela. No versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Normalmente, dentro do costume dos judeus da época, os homens não falavam com as mulheres em público, e muito menos com uma samaritana. Porque os judeus, nem mesmo os homens, conversavam com os samaritanos. Eles eram totalmente arredios a ter qualquer contato com os samaritanos. E vai dizer isso aqui, no versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, diz aqui a palavra de Deus. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso aqui nos mostra o alcance do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma mensagem que vai em busca de pessoas boas, moralmente aceitas na sociedade, pessoas que têm uma reputação ótima. Não, o Evangelho passa por cima do muro. O Evangelho vai buscar os perdidos. E os que não se consideram perdidos, esses estão mais perdidos ainda, porque eles acham que tem alguma coisa que possa fazer deles melhores que os outros. E não tem. Não tem. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós só temos uma coisa, pecado. Pecado sobre pecado. Nós não temos nada para oferecer a Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então não há como o homem se aproximar de Deus nas suas próprias capacidades, nas suas próprias obras, nas suas próprias bondades. Pelo contrário, aqueles que de alguma maneira acham que podem são os fariseus, são os falsos lá que nós encontramos nos evangelhos de Israel. Havia aqueles religiosos cheios de si que se sentiam o máximo, eles se sentiam a última bolacha do pacote, porque quando eles olhavam para um publicano, que era um coletor de impostos, que era um judeu traidor da pátria, porque ele coletava impostos dos outros judeus para entregar para os romanos, que era o povo invasor. Então os puritanos os publicanos eram pária da sociedade. Era um grupo de párias da sociedade. Eles não podiam, de maneira alguma, ser aceitos pela sociedade judaica, principalmente pelos religiosos. Então os religiosos olhavam de cima para baixo para eles. Tem uma passagem no Evangelho que tem um fariseu no templo. Ele fala, ó Deus, graças te dou, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso. Eu não sou como esse publicano. Eu não sou como esse homem vil, pecador. Eu não sou como ele. E o Senhor fala que aquele lá ia sair justificado dali, porque ele não ousava nem levantar a cabeça. Ele fala, tem compaixão de mim, pecador. Era essa a posição que ele se colocava, como lixo, como tapete, como capacho. E essa mulher já está nessa condição. Ela já está se considerando a pior de todas, porque ela está ali numa hora que não era a hora, ela está ali sozinha, ela reconhece a sua situação, e então o Senhor pede a ela de beber. E ela se surpreende. Como que pode ele pedir de beber?